Momento importantíssimo, irmãos, em que nós estamos ligados mais ao reino dos céus. Por isso que a nossa presença em nossa reunião, em nossas reuniões, ela tem um valor muito grande, tanto para nós como para a igreja e também para o reino dos céus. Muito obrigado então pelo seu esforço e pela sua participação nesta reunião. Eu também agradeço àqueles que estão nos assistindo via internet e rogo que Deus, o nosso Pai, Jesus nosso Senhor e os seus santos possa também estar ao seu lado, aonde quer que o Senhor, a senhora, você jovem, esteja nos assistindo. E faço-lhes um convite, fique conosco até o final da nossa transmissão. Que a Santa Vó Rosa lhes abençoe grandemente também. Irmãos, a comissão de nossa igreja nos traz uma mensagem a respeito do ministério do nosso santo e querido primaz. O nosso irmão Aldo, como a igreja já tem um conhecimento, ele viveu à frente dessa igreja em seu corpo físico durante 44 anos. E ele aprimorou todo o trabalho de nossa igreja. Irmãos, foi um aprimoramento muito grande. Quem conheceu o trabalho de nossa igreja lá no início, quando o saudoso bispo e a saudosa missionária, junto com a Santa Vó Rosa, quando estava no seu corpo físico, formaram aquele grupo pequeno, irmãos, existiam muitos costumes que o bispo e a missionária trouxeram para o trabalho no início da obra. E aos poucos, quando a Santa Vó Rosa passou a ser usada por Jesus, como está aqui no boletim, que durante 16 anos, Jesus usou a pessoa da Santa Vó Rosa para falar com ela. Jesus conversava com a Santa Vó via Jesus, conversava com Jesus, Jesus usava o corpo dela para falar com os outros dois da direção. Muitas vezes a Santa Vó Rosa estava fora do seu corpo, o espírito dela estava fora do corpo dela, ouvindo Jesus falar com os outros dois da direção. Ora, em outras ocasiões, Deus o Pai levava o espírito da Santa Vó Rosa aos céus, ela conversava com os santos apóstolos, ia até Deus, recebia de Deus as suas preciosas bênçãos, enquanto Jesus usava o corpo dela para falar com os outros dois da direção. Tudo isso, irmãos, não é invenção não, tudo isso aconteceu no início do trabalho de nossa amada igreja. É difícil entender? É difícil compreender? Eu não acredito nisso. Como pode um corpo sair, um espírito sair do corpo e não morrer? Porque os irmãos sabem que quando o espírito sai do corpo, o corpo falece. Porque quem dá vida ao corpo é o espírito, e quem dá vida ao espírito é a alma. A alma é a vida do espírito. E como pode o espírito da Santa Vó Rosa sair do corpo e ela não morreu? Irmãos, como eu lhes disse ontem, como pode uma árvore incendiar, fogo mesmo, e depois que o fogo apagar, nenhuma folha foi queimada? Como pode? Como pode? Isso aconteceu na época de Moisés. Aconteceu na época de Moisés. Deus colocou fogo numa árvore, falou com Moisés, e quando ele apagou o fogo, a árvore não tinha se queimado. Como pode? Poder de Deus, poder do Altíssimo. Ele tudo pode, tudo ele faz no tempo que precisa, de acordo com a inspiração do seu Santíssimo Espírito. Como pode o mar se dividir em duas partes e o povo passar em terra seca? Como pode uma pessoa colocar uma vara sobre as águas do mar e um paredão de água de um lado, paredão de água do outro, e o povo passar em terra seca? Como pode? Como pode? Poder de Deus, poder de Deus, poder do Altíssimo para operar as suas maravilhas no momento que Ele quer e no momento que é oportuno. Como pode chover 40 dias e 40 noites, inundar uma terra no lugar em que precisava ser inundada, para poder nos condenar os ímpios e salvar quem precisava salvar? E nada parava
fazer parar de chover, como isso aconteceu lá na época de Noé. Isso aconteceu através do poder de Deus, poder dos seus santos. Irmãos, esse poder é maravilhoso, ele é grande, é imenso, é um poder, irmãos, que nós não podemos imaginar, mas temos que crer. Então, da mesma forma que ele atuou lá no passado com os santos profetas, da mesma forma que ele atuou com os santos apóstolos, porque São Pedro, como pode, irmãos, uma pessoa que nasceu coxo, tinha suas pernas atrofiadas há muitos anos, porque ele nasceu assim, e São Pedro dizer para aquele homem: eu não tenho ouro, não tenho pedra preciosa, mas o que eu tenho eu lhes te dou, em nome de Cristo, levanta-te e anda. E ele andou. Como pode? Como pode? Poder de Deus, poder do Criador. Então, irmãos, nós entendemos que Deus faz as coisas no momento certo e oportuno, do mesmo poder que ele executou lá atrás, ele executou no início desta obra, bem devagar, bem devagar. Ele mudou as coisas aos poucos. Inclusive, irmãos, quando Jesus apresentou a Santa Vó Rosa, já tinha apresentado a ela, conversado com ela, dando algumas diretrizes para o bispo. E quando, numa quinta-feira, o bispo, que não pregava no poder dos santos, não. A igreja não tinha fé nos santos. A igreja não cria em Maria Santíssima. Não. Ela tinha uma base doutrinária igual às outras. Mas certa vez, Jesus então, quando os dois da direção oravam, aliás os três, que a Santa Vó Rosa estava no seu corpo, oravam, Jesus, usando o corpo da Santa Vó Rosa, disse para o bispo e para a missionária: a partir de hoje, eu quero que ensine o meu povo a crer na minha mãe. Ela é santa dos céus, rainha dos céus e mãe dos filhos de Deus. Eu quero que a partir desta data, que vocês dois doutrinem a igreja a crer nela. E mais, um outro pedido: todos os santos e anjos que estão nos céus, eles são santos, vivos e são poderosos, e através deles Deus executa o seu juízo. Irmãos, quando o bispo subiu no púlpito e falou isso para a igreja, houve um alvoroço muito grande, como se houvesse, sabe, quando uma pessoa, todo mundo está ouvindo e de repente ouviu algo que não concordou e começa aquela discussão, aquele falatório dentro da igreja. E o bispo insistiu: a partir de hoje as nossas orações serão também direcionadas a Maria Santíssima, e o povo apostólico precisa crer no poder dela. Irmãos, não foi só uma reunião, não foi só uma reunião, não, foi várias reuniões que o bispo e a missionária precisou mostrar para a igreja que estes santos, inclusive mostrou a diferença. Irmãos, veja como o poder de Deus e a nossa doutrina é belíssima. Mostrou inclusive a diferença entre santos e anjos. Os irmãos já ouviram falar isso? Qual é a diferença de anjos, arcanjos, serafim e querubins e para santos? Para entender um pouco do ministério do Consolador. Anjos, serafins, querubins, arcanjos, estes nunca tiveram um corpo aqui na terra, nunca tiveram. Eles foram criados lá na eternidade. Quando Deus criou o reino dos céus, Ele criou esses anjos, os serafins, os querubins, e eles nunca tiveram o corpo aqui na terra. E santo, santos são todos aqueles que viveram aqui na terra, tiveram uma vida justa, reta diante de Deus, e quando o seu corpo tombou, o seu espírito foi para os céus e foram galardoados, e lá estão na glória de Deus. Estes são santos.
Agora, para Deus, não faz a mínima diferença. Para Deus não faz, tanto faz santo ou anjo, todos eles têm poder e autoridade. Mas a Santa Vó Rosa mandou a direção da igreja uma vez pregar sobre isso, que a diferença de anjos, arcanjos, serafins e querubins para santo é essa. Santos são aqueles que viveram aqui na terra e o seu espírito foi levado para os céus. Irmãos, por isso que Jesus falou que o Consolador seria Espírito Santo. Exatamente por isso. Quando ele disse que o Consolador seria preparado por ele, não falaria de si próprio e diria para a igreja tudo aquilo que teria aprendido com ele, ele estava dizendo que esta pessoa receberia dele a unção gloriosa, ele apareceria para essa pessoa, conversaria com essa pessoa, iria ensinar esta pessoa como viver uma vida honrada, justa e santificada, e repassar isso para a sua igreja. Por isso que ele disse que o Consolador não falaria de si próprio, iria dizer tudo aquilo que tinha ouvido de Jesus, nosso Senhor. E quando a Santa Vó Rosa, depois dos seus 16 anos de ministério, ela já estava preparada, e a igreja já tinha o início de como acreditar, como crer, como absorver os ensinamentos de Deus e de Jesus. Então o seu corpo tombou, seu espírito foi levado para os céus, e lá nos céus ela foi glorificada, ela foi galardoada, e ela recebeu o poder de Consolador. E Jesus disse que o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai haverá de enviar em meu nome. Irmão, se eu tiver mérito diante de Deus, pegar a doutrina e viver essa doutrina, eu vou ter mérito diante de Deus. Se eu viver a doutrina, se eu crer da forma que nos é ensinado, que me é ensinado, quando o meu corpo tombar, eu vou para os céus, porque estarei, irmãos, diante de Deus por honra e por mérito. O meu espírito vai ser levado para os céus, e eu vou ser o que lá nos céus? Eu vou ser um Espírito Santo, porque no reino dos céus não entra espírito das trevas. Então por isso que o Consolador foi chamado de Espírito Santo, e muitos confundem que é o Espírito Santo do Pai. O Espírito Santo do Pai, como eu lhes disse ontem, é a fonte de sabedoria. Através do Espírito Santo, ele criou o próprio Deus. O Espírito Santo se autocriou, criou o próprio Deus, que é o corpo do Espírito Santo, e criou Jesus, formando a Santíssima Trindade excelsa. E do Espírito Santo emana toda a sabedoria dos céus, tanto para governar o reino celestial através de Deus, como também para executar a obra aqui na terra, através de Jesus e dos santos que estão na glória de Deus. E Jesus disse que ele daria ao Consolador aquilo que ele recebeu do Pai. O que o Pai me deu, disse Jesus, o que o Pai me deu é meu, e eu darei ao outro Consolador. Ele aprenderá comigo. O Espírito Santo de Deus não aprende com ninguém. Ele é a fonte, é a essência da sabedoria, ele é a essência do poder do reino dos céus, dele emana tudo. Jamais Jesus iria ensinar o Espírito Santo, pelo contrário, ele aprende e recebe do Espírito Santo. E ele qualificou o Consolador como Espírito Santo, porque o seu ministério seria executado nos céus e não na terra. Na terra ele seria preparado, este Consolador seria preparado no seu corpo físico, e quando ele fosse para os céus, seria Espírito Santo e galardoado Espírito Consolador. E este mérito, esta honra de ser o Consolador, recaiu sobre a pessoa da Santa Vó Rosa. E quando ela estava no seu corpo físico, Jesus, como lhes disse, usava o corpo dela, falava com a direção da igreja. E eu certa vez, como falei ontem, perguntei para a missionária uma vez, conversando na secretaria, na minha curiosidade, eu falei: missionária, quando Jesus falava com vocês, que voz a senhora ouvia?
A missionária é uma grande mãe para mim. Eu tenho ela com um carinho muito grande, que ela me ensinou a pregar, ela me mostrou como deveria fazer as reuniões. Conversei muito com a missionária e com o bispo também. Aí ela disse: nós ouvíamos a voz de homem, era a voz de Jesus. Ele usava o corpo dela falando com os outros dois da direção. Como pode? Como pode? Poder de Deus. Poder de Deus. Que nós, irmãos, aprendemos a confiar neste poder, e essa essência está entre nós. Esta essência está entre nós. E a igreja, irmãos, foi recebendo um preparo espiritual grande, que quando a Santa Vó Rosa estava no seu corpo físico, aí eu também lembro muito bem disso, que esse fato não aconteceu só com a presença da Santa Vó Rosa, não. Já depois que ela subiu aos céus, isso se repetiu muitas vezes. Quando os pastores oravam, hoje os irmãos, os jovens não sabem, se sabe porque já ouviu alguém pregar, mas nunca viram isso na igreja. Mas quando os pastores pregavam, inclusive o bispo, se os irmãos ouviram e foram no YouTube e pegaram as orações do nosso saudoso bispo, ele tinha uma oração imperativa. Hoje nós não temos orações imperativas na igreja. As nossas orações são rogativas, porque Deus eliminou a oração imperativa. E existia na igreja, quando começavam os trabalhos, no final da reunião, dois fatos. Primeiro, os pastores, ao orarem, eles expulsavam maus espíritos e batiam na mesa, batiam o pé no púlpito: em nome de Jesus, saia-te, e falava aquele nome. Eu expulso em nome disso, em nome de Jesus, saia espírito das trevas, e orava expulsando os maus espíritos. E aí existia então uma comoção, que eu cheguei a ver isso na igreja. Pessoas caíam de um lado, uns fingiam que estavam com maus espíritos, outros eram verdade, e depois que terminava a reunião, tinha uma tal de imposição das mãos. Ficava o pastor que estava fazendo a reunião, dois obreiros do lado, e quem quisesse passava na fila para receber mais um pouco da bênção. Então os pastores oravam assim: em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, eu te abençoe, sai espírito das trevas. E às vezes criava uma certa confusão na igreja. Isso foi depois que a Santa Vó Rosa subiu aos céus. Isso continuou por muitos anos, E quando no início do meu ministério, eu comecei a pregar quando eu tinha 17 anos mais ou menos, eu era até de menor na época. Eu me lembro que eu estava encostado lá na sede, onde tem um quadro de boletins. Eu estava bem no início do meu ministério, bem no início. Aí a Santa Vó, a nossa saudosa missionária, falando do poder dos céus, que a igreja, por isso que está dito aqui no boletim, que Deus iria galardoar os seus profetas e os seus apóstolos. Iriam galardoar eles com mais intensidade. Aí o irmão Aldo mandou dar um recado para a igreja, e a missionária pregou por 4 quinta-feiras. Eu me lembro muito bem, por 4 quinta-feiras consecutivas, ela falando que não é mais para os pastores usar a operação imperial. Primeiro cancelou a imposição das mãos, né? Isso foi aos poucos, tirou a imposição das mãos, e depois de um bom tempo pediu para que os pastores não orassem mais com a oração imperativa, com aquela autoridade de expulsar maus espíritos. E explicou que a igreja recebeu o poder de Deus com uma certa intensidade, que os santos profetas e os santos apóstolos estavam fazendo parte de nossas reuniões, pelo mérito da igreja e pelo mérito do ministério do nosso santo querido irmão Aldo. Então ela mostrou para a igreja que não havia mais necessidade do pastor usar a oração imperativa. E eu me lembro que tinha um pastor, e depois ele saiu da igreja, ele usou a seguinte expressão: agora vão tirar a autoridade dos pastores de orar. Já não pode mais fazer imposição das mãos, não pode mais falar dos espíritos das trevas, agora não pode mais orar expulsando maus espíritos. Essa igreja então tirou a autoridade dos pastores. Eu escutei ele falando isso. Ele falou em voz alta, quem estava no meu entorno escutou também. Por quê? Antes dela dar essa mensagem, os nossos hinos, se os irmãos tiverem o hinário antigo, não esses recentes lá, de um tempo lá atrás,
e abrirem ele no número 2, por exemplo, o 164, sempre avante, falava de palavras, chamando, expulsando os espíritos das trevas, e ali tinha nomes deles, e todos os hinos do inários e o hino do coro, foi eliminado todinho essas palavras. E quando nós referíamos aos espíritos das trevas, então a Santa Vó Rosa mandou dizer à igreja, que é para falar da seguinte forma, que os espíritos das trevas não têm mais autoridade sobre o povo apostólico, e que não era para usar o nome deles, não era para usar mais o nome deles. Então, quando aquele irmão falou alto, a missionária, ela por diversas vezes mostrou que não precisava mais, porque a igreja estava sendo abençoada, e na igreja não entrava mais espírito das trevas nenhum. Se eles viessem acompanhados por alguém, e esta pessoa entrava na igreja, o espírito das trevas ficava lá fora. E quando a pessoa saía da igreja, se ela saía convertido, o espírito das trevas não estava mais esperando ela. E eu me lembro uma mensagem do bispo, que ele disse o seguinte, falando desse respeito, do poder da igreja, e mostrando que o pastor não precisava mais expulsar espírito das trevas, nem no programa Hora Milagrosa, ele também não usava mais isso. Por quê? Aí ele usou a seguinte expressão: como vai tirar laranja de um saco, se o saco está vazio? Veja que interessante, como é que eu vou pegar uma laranja dentro de um saco vazio? Eu não vou conseguir pegar. E ele explicou por quê. Quando uma pessoa, ela ouvia o programa Hora Milagrosa, ela passava a crer no poder de Deus, ou de alguma forma, ela passava a decidir seguir a Deus, e ela clamasse com sinceridade, ela fosse fiel naquilo que estava pedindo, Deus ouvia a oração dele. Então enviava anjos imediatamente, se tivesse naquela casa, naquele trabalho, na rua, onde ele estivesse, se tivesse acompanhado de um mau espírito, de um espírito das trevas, e devido à sinceridade do coração daquela pessoa, Deus o Pai enviava um anjo imediatamente ali, e este anjo vinha com a autoridade dos céus e expulsava aquele espírito da vida daquela pessoa, e aquela pessoa passava a ser liberta. E quando ela passava a seguir a doutrina, e principalmente vindo para a igreja, ela vinha totalmente liberta. Não existia nada de espírito das trevas do lado dela. Então não tinha necessidade do pastor orar expulsando uma coisa que não existe mais. Este foi o ensinamento da direção da igreja no início do trabalho apostólico. E a igreja foi crescendo, irmãos, que o irmão Aldo, ele mostrou este poder. E certa vez ele disse que nas reuniões apostólicas, principalmente na reunião de Santa Comunhão, é como se o teto da igreja não existisse. Uma nuvem de anjos cobre o teto da igreja, e são anjos que sobem e descem constantemente, abençoando o seu povo, ouvindo a oração do seu povo, dando alento para o seu povo. Por isso que nós precisamos, irmãos, dar muito valor às reuniões da igreja apostólica, porque aqui neste momento, irmãos, para Deus o teto não existe. Para Deus o teto não existe. E os anjos, eles vêm e participam de nossas reuniões, e mais, dentro de nossas reuniões, tem um profeta ou um apóstolo, que eles é que comandam os anjos que aqui estão presentes. E eu me lembro, irmãos, de uma Santa Comunhão na sede, numa festa, aí já é bem recente, de repente algum dos irmãos presenciou isso. Pastor, eu até sei o pastor que estava dirigindo a reunião. A reunião estava muito ruim, uma conversa mas uma desobediência total, e o coro cantando, a igreja conversando, lá no pátio da sede, aquele sobe e desce, vai para lá, vem para cá. A Santa Vó Rosa recebeu ordem de Deus para tirar os apóstolos e os profetas daquela reunião, mandou subir todos,
profeta São João Batista, ele pediu a Deus que não tirasse ele não, que ele ia falar com o irmão Aldo. Então o irmão Aldo, por 3 vezes, eu estava naquela reunião, por 3 vezes, ele deu recado à igreja. Aí o profeta São João Batista foi lá e falou com o primaz, para avisar a igreja, para se comportar, porque ele queria ficar na reunião, e que se a igreja não se comportasse, era para cancelar a Santa Comunhão. A mesa estava exposta, o coro estava cantando, a reunião estava acontecendo. Aí o irmão Aldo, por 2 vezes, mandou a igreja se comportar. Na 3ª vez, o irmão Aldo falou: se a igreja não melhorar, por ordem de São João Batista, que estava no púlpito, junto com aquele pastor, ele ia cancelar a reunião e não ia ter mais Santa Comunhão. Aí a igreja se despertou. Ficou todo mundo quieto. Aí o pastor continuou a reunião. Não precisava disso, mas isso aconteceu. Eu presenciei isso. Então aí Deus viu que a igreja voltou ao estado normal, enviou novamente os profetas e Jesus ungiu os elementos da Santa Comunhão. Irmãos, falando do poder de Deus, falando do poder da doutrina, a autoridade que a doutrina apostólica tem, a autoridade que Jesus tem sobre a igreja apostólica ficou um ano, sem ter o sacramento da Santa Comunhão como castigo, na época da Santa Avó Rosa. 1 ano. E a Santa Avó Rosa chorava. E quando Jesus suspendeu a Santa Comunhão, a Santa Avó Rosa estava preparando a mesa. Ela estava preparando a mesa. Jesus apareceu para ela e falou: cancela. A partir de hoje, se a igreja não melhorar o estado de espírito, não vai ter Santa Comunhão. Ficou 1 ano sem ter Santa Comunhão. E a Santa Avó Rosa, sempre orando junto com a direção da igreja, pedindo ao Pai perdão, que perdoasse a igreja, e a missionária incentivando a igreja a melhorar o estado de espírito. E a igreja, depois de 1 ano, melhorou, e Jesus autorizou o retorno do sacramento da Santa Comunhão. A importância que tem, irmãos, este sacramento. E o nosso irmão Aldo, ele mandou dizer à igreja que em todas as nossas reuniões, os santos profetas e os santos apóstolos fazem parte, e Jesus, Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa, em algum momento, eles passam nas nossas reuniões. Eles passam em nossas reuniões, ou no início, ou no meio, ou no final da reunião, para dar as suas próprias bênçãos. Por isso, irmãos, que eu lhes digo, com muita propriedade, sem medo de errar, que a reunião de Santa Comunhão é uma reunião mais bela da nossa igreja. Ela supera a reunião de Natal. Por quê, irmãos? Como expliquei no início, porque nós celebramos a vida que Jesus nos deu. Ele morreu por nós, derramou seu sangue puro e imaculado. E outra coisa, irmãos, aqui nessa reunião, por exemplo, eu não sei se Jesus já veio aqui, se Maria Santíssima já esteve aqui, dando a sua bênção, ou se eles estão aqui neste momento, nós não sabemos. Ou se ele vai chegar aqui quando eu estiver fazendo a oração final, não sabemos. Mas ele vai vir, ou se não veio, ele vai vir ainda, junto com Maria Santíssima e com a Santa Avó Rosa, e com alguns apóstolos ou profetas. Agora, na Santa Comunhão, irmãos, nós sabemos exatamente o momento que Jesus está na reunião. Veja o valor da Santa Comunhão. Nós sabemos. Mas tem em todos os lugares. Jesus, ele se multiplica em quantas vezes for preciso e necessário. Por isso que ele é onipresente. Ele pode estar aqui, pode estar na sede ao mesmo tempo. Então, quando o pastor desce do púlpito, no dia 9 de abril, que vai ter o sacramento da Santa Comunhão, o pastor que estiver realizando o sacramento aqui, quando ele pedir para a igreja ficar em pé e com reverência acompanhar o descobrimento da mesa e cantar o hino apropriado da Santa Comunhão, depois ele desce do púlpito, fica diante da mesa, e quando ele vai fazer a oração,
suplicando o milagre da transubstanciação. Naquele momento, irmãos, nós estamos diante de Jesus. Olha que maravilha. Nós sabemos exatamente o momento que nós estamos diante do nosso Mestre. Quem nos ensinou isso, irmãos, foi o ministério da Santa Avó Rosa e o ministério do nosso santo e querido irmão Aldo. Por isso que ele disse, Jesus: eles me glorificarão, porque receberão do que é meu. Nós temos que valorizar muito, irmãos, muito mesmo, o trabalho que esses dois santos realizaram no meio da igreja apostólica. A doutrina que eles nos deram. A Santa Avó Rosa, vamos dizer, ela jogou a doutrina na igreja, vamos numa expressão bem rude, né? Jogou a doutrina na igreja. O irmão Aldo pegou essa doutrina e colocou no seu devido lugar, que é o nosso coração. Esse é o ministério do irmão Aldo. A Santa Avó Rosa falou: fala isso para o meu povo. E o bispo falava. A igreja ia compreendendo e entendendo, mas muito mal. Muito difícil de entender a disciplina, compreender que precisava ser santo, que precisava crer com piedade, crer com amor, com abnegação. Foi muito difícil o trabalho da igreja. Então, o trabalho dos anjos era dois trabalhos intensos. Primeiro, fazer a igreja crer naquilo que estava sendo passado para eles. E segundo, barrar os espíritos das trevas. Barrar os espíritos das trevas na vida daqueles que criam. E aos poucos o poder da igreja foi crescendo, que eles não entravam mais na igreja. E o poder foi aumentando, que não entrava mais na vida do Filho de Deus. E o irmão Aldo, irmãos, essa mensagem eu preguei lá na congregação de Montes Claros. Lembro como se fosse hoje. Até quando eu peguei o boletim, não é que eu fiquei na dúvida não, mas eu precisei ler ele bastante para entender o que o irmão Aldo colocou naquele boletim. Ele disse que o espírito das trevas não existem. Ele usou essas palavras. E eu li aquele boletim, eu falei: e agora? Os espíritos das trevas não existem. Nós aprendemos que o espírito das trevas existe. Aí eu fui buscando, como vou passar isso para a igreja. Aí eu compreendi, irmãos, que eles realmente não existem não. Por quê? Porque lá nas Sagradas Escrituras está dito que eles seriam trancafiados, seriam aprisionados. Isso está no Apocalipse, que os espíritos das trevas seriam trancafiados. Eles não teriam poder nem autoridade. Quando nós lemos essa passagem, conversamos com as pessoas que não têm esse entendimento, eles dizem o seguinte, que vai chegar um período em que Deus vai pegar todos os espíritos das trevas e vai colocar atrás das grades trancafiados, e a chave ficará com Jesus. E eles não terão mais autoridade nenhuma sobre nenhuma pessoa. Isto, irmãos, nunca vai acontecer. Por quê? A conversão da pessoa, ela precisa partir da pessoa. A conversão precisa partir da pessoa. A partir do momento que Deus força uma situação, não existe conversão. Então, quando o irmão Aldo falou aquilo, eu associei essa passagem bíblica. Então, se o apostólico for fiel, for consagrado, for dedicado, amar a doutrina, viver a doutrina, o que vai acontecer com os espíritos das trevas? Eles não terão domínio sobre a minha pessoa. Para mim, o espírito das trevas está trancafiado ali, e acabou. Eles não têm autoridade nenhuma sobre a minha pessoa, se eu for fiel à doutrina e ao evangelho de Jesus nosso Senhor. Simples assim, irmãos, nada complexo. Então o poder das trevas, quando o irmão Aldo falou que eles não existem mesmo não.
se você for fiel à doutrina. Os anjos do céu, eles protegem, eles guardam, eles ajudam as pessoas, e os espíritos das trevas nem passam perto, porque os anjos não deixam. Eles têm autoridade para isso, eles receberam galardão para isso. E quando eles vêm em nome de quem? Eles vêm em nome do Espírito Santo de Deus. Eles vêm com a unção do Espírito Santo do Pai. E nada neste mundo, absolutamente nada neste mundo, supera o poder do Espírito Santo do Pai. E eles vêm com essa autoridade. E quem nos ensinou isso, irmãos, foi o nosso santo e querido primaz. Esta é uma das glórias do ministério do santo irmão Aldo. Mas, irmãos, tem um porém, como está dito aqui: para a igreja ser vencedora e continuar vencendo, a igreja somos nós. Então isso é como se ele estivesse falando para mim: Valdomiro, para você ser vencedor e para você um dia chegar no reino dos céus, dependo da sua obediência e da sua santificação. Palavras do irmão Aldo. Para que a igreja possa vencer e continuar vencendo a cada dia, depende da obediência e da santificação de cada apostólico. Por que, irmãos? Por quê? Para que os anjos dos céus possam atuar na nossa vida com a autoridade de Deus e nos fazer vencedores. Então, irmãos, a consagração, como lhes disse ontem, a santificação e a obediência precisam estar juntos. Os três precisam estar juntos. A santidade, como disse Jesus, sem santidade ninguém verá a Deus. A santidade vem da onde? A santidade vem da consagração. Consagrar o quê? A vida a Deus. Tornar a nossa vida sagrada diante de Deus. Isso eu faço de que forma? Pegando a doutrina e trazendo para dentro do meu espírito. Viver a doutrina. Praticar os ensinamentos da doutrina. Obedecer ao que a doutrina pede para ser obedecida. Então, algum ponto, como eu lhe disse ontem, algum ponto da nossa vida que não está de acordo com a doutrina, não é a doutrina que tem que mudar. A doutrina é perfeita, que tem que mudar é a nossa vida. Isto nos traz o que é a consagração, porque a consagração vem do meio, vem de quê? Vem da obediência. Obedecer a quê? A doutrina. Então, a partir do momento que eu pego a doutrina, passo a praticá-la na minha vida, eu me consagro. À medida que eu vou me consagrando, vivendo os ensinamentos dessa mesma doutrina, eu começo a atingir o estado de santidade. E quando eu atingir o estado de santo, meu corpo falece, meu espírito vai para os céus. Esta é a nossa doutrina. A doutrina que o nosso santo irmão Aldo implantou em nosso coração. A doutrina que a Santa Vó Rosa deu à igreja durante 16 anos. E o irmão Aldo lapidou em nosso espírito. Irmãos, vamos lutar para não perdermos isso. Vamos lutar para não perdermos esta coroa de glória. E aí diz aqui na mensagem, que está escrito nas Sagradas Escrituras, que Deus dará galardão aos seus servos, os apóstolos e os profetas. Eles já... O que é galardão, né, irmão? Vamos pensar um pouco no que é galardão. Galardão é algo a mais que nós já temos. Eu tenho esse relógio. Esse relógio é importante para mim, mas eu não tenho aonde guardá-lo, então eu ponho em qualquer lugar. Às vezes arrisca, pode correr o risco de cair. Alguém me dá uma caixinha toda preparada para me guardar esse relógio. Então o relógio eu já tenho. Eu ganhei algo precioso para conservá-lo. Galardão é isso.
Irmãos, quando nós obedecemos à doutrina, nós temos mérito diante de Deus. Já é uma bênção, é a garantia da nossa salvação. E se eu permanecer nessa doutrina, o que vai acontecer comigo? Eu vou para os céus por honra e por mérito. E com isso eu vou receber um galardão nos céus. Eu não vou ter só a permissão de entrar no reino dos céus. Por eu ser fiel à doutrina, aos ensinamentos que me foi dado, Deus vai me recompensar com um galardão. Eu vou ser um santo nos céus, que vou receber de Deus uma autoridade maior. E os santos apóstolos e os santos profetas, eles já tinham recebido isso de Deus. Mas Deus prometeu que quando Ele voltaria a reinar aqui na terra, Ele aumentaria o galardão desses apóstolos e desses profetas. E quando a igreja ficou preparada, eles vieram, estão conosco, receberam um galardão bem maior, de estar conosco, de nos ajudar, de interceder diante de Deus em nosso benefício. Isso, irmãos, nós não podemos desprezar. Não podemos desprezar. Nós temos que fazer o que o Espírito Santo de Deus fez com Jesus. Nós temos capacidade para isso, temos doutrina para isso. E o que o Espírito Santo de Deus fez com Jesus, lá naquele batismo, lá no batismo, ele, diante daquelas pessoas que assistiu o batismo de Jesus, o Espírito Santo de Deus, em forma de uma pomba, falou para todos: este é meu filho amado, com quem eu me comprazo, com quem eu tenho prazer, porque ele faz tudo o que eu quero, tudo o que eu peço, ele me faz, ele não me decepciona. Este é meu filho amado, com quem eu tenho prazer. Irmãos, não sei se foi ontem que eu falei ou foi na outra congregação. Os irmãos sabem que Jesus nos chamou de irmão na oração do Pai Nosso? Pararam para pensar? Alguém chegou para Jesus, um discípulo, e disse: mestre, nos ensine a orar. O que Jesus disse antes de falar da oração do Pai Nosso? Ele disse: quando fores orarem, orem assim: Pai Nosso que está nos céus. Ele não disse meu Pai que está nos céus. Ele disse Pai Nosso, Pai dele e dos seus seguidores. Então, irmãos, Jesus, na oração do Pai Nosso, nos chamou de irmão. Ele nos chamou de irmão, porque ele falou que o Pai dele é o meu Pai. Se eu sou irmão de Jesus, Deus é meu Pai. E Maria Santíssima, olha a outra glória. Por isso que Jesus mandou dizer que era para a igreja crer em Maria Santíssima. Quando ele disse Pai Nosso, ele me chamou de irmão. Quem é mãe de Jesus? Maria Santíssima. Se eu sou irmão de Jesus, quem é minha mãe? Maria Santíssima. Na oração do Pai Nosso, ele nos deu essa glória. Irmãos, eu repito, não podemos desprezar essa glória. E quem nos ensinou isso com muita autoridade foi o irmão Aldo. Quando ele pôs no boletim, e saiu, se não me falha a memória, no boletim da semana passada, que não precisava mais falar para ele os seus problemas, as suas dificuldades, pedir para ele ajudar, não precisava mais, porque ao lado dele e na igreja está os santos apóstolos, os santos profetas, como ele diz aqui, o Daniel estava sempre comigo e sempre nas reuniões. Eles sabem da sua necessidade. Então não precisava mais pedir para o irmão Aldo. Com isso o irmão Aldo estava preparando o nosso espírito e nós não percebemos. Hoje nós não conseguimos falar com o irmão Aldo, porque ele está nos céus. Mas lá atrás ele falou: não precisa mais falar comigo, não precisam mais, porque o poder dos santos está com você. Basta ser consagrado.
basta ser dedicado. Você tem a doutrina. Ele disse: o meu povo já tem a doutrina, basta seguir. Porque ele sabia que lá na frente ele iria para os céus e ia deixar a igreja na terra. Então não precisava mais ficar preocupado: e agora, como eu vou receber a bênção dos céus? Aos poucos o irmão Aldo, irmãos, foi cultivando em nosso espírito essa fé, e nós não percebemos. Só fomos entender isto quando ele faleceu. Aí a igreja caiu no desespero. Se nós pastores tivéssemos percebido com mais propriedade lá atrás, bem antes do falecimento do irmão Aldo, quando ele falou que Maria Santíssima estava nas nossas reuniões, que não precisava mais falar com ele, e o irmão Aldo parou de frequentar as reuniões porque a saúde dele estava ficando em declínio, o que nós ouvíamos? Não, os profetas viviam 200 anos, aí a palavra Abraão viveu 900 anos, Santa Rosa vai curar o irmão Aldo. Era isso que todo mundo falava, inclusive o ministério. Mas não era isso que o irmão Aldo provava. Ele dizia: minha igreja está preparada para seguir. E a saúde dele caía. Se nós pastores tivéssemos preparo maior, tivéssemos entendido melhor o recado, nós teríamos mostrado isso para a igreja com mais propriedade. Irmãos, vamos confiar, vamos crer, porque inclusive a reunião antes do irmão Aldo falecer lá na sede foi eu que fiz. Aí eu mostrei para a igreja que precisávamos orar pelo irmão Aldo, não pedir para curar ele não, mas pedir para confortar a igreja, porque os seus dias estavam terminando. E ele falou isso bem antes dele ficar ruim, nós não percebemos. Hoje nós não falamos com o irmão Aldo, mas nós, irmãos, aprendemos que pela fé ele nos atende. Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, santos apóstolos, santos profetas, pela fé ele nos ajuda. Então, irmãos, são méritos da igreja, glórias da igreja, honra da igreja, e junto com a igreja, honra e mérito do ministério do irmão Aldo, do ministério da Santa Avó Rosa. Não é difícil crer neles não, irmãos. Não é difícil crer que o irmão Aldo ia para os céus, falava com Deus. Não é difícil, porque no passado Deus atuava dessa forma. Irmãos, onde já se viu, né? Pessoa passa lá, vai lá na água, entra na água e você será curado. O Rio Jordão está nas Sagradas Escrituras. E aquele rei não acreditou nisso, né? Aí o seu súdito disse, porque quem falou isso para ele foi o profeta Eliseu. Estava com uma chaga muito grande. Falou para ele: vai lá no Rio Jordão, se banha 7 vezes. Aí o rei falou: eu vim aqui para pedir para o profeta, ele manda eu entrar 7 vezes no Rio Jordão, uma água barrenta. Aí ele entrou na carruagem e falou: eu não vou não, vamos embora. Aí o súdito disse para ele: mas faça o que ele pediu, o Rio Jordão está ali, ó. Ô rei, faça o que ele pediu, ele só pediu para você entrar, mas a água é barrenta, eu não vou entrar lá não. Ô rei, deixa de ser teimoso, vai lá, mergulha 7 vezes. Ele mergulhou 6 vezes e a chaga não saía, e ele ficou revoltado e foi embora. Está nas Sagradas Escrituras. Aí o súdito falou: oh, rei, falta mais uma vez. Ele falou 7, faça 7 vezes, deixa de ser teimoso. Aí ele mergulhou pela 7ª vez dentro da água, saiu todo lameado. Aí ele ficou, tá vendo? Ó, estou todo sujo. Quando ele subiu na carroça, na carruagem, a lama começou a sair, e ele percebeu que a lama tirava as suas chagas. Como pode? Como pode? Poder de Deus. Poder de Deus. Como pode o irmão Aldo ir para os céus e seu corpo ficar na terra e não morrer? Poder de Deus, dado a ele, pelo mérito dele. Então, irmãos, a igreja recebeu esta honra, e não pode
desprezar. Não podemos. Por isso que o irmão Aldo diz, na sua mensagem, está aqui no boletim. Nos ensinou a missão dos santos profetas. E antes de subir aos céus, Jesus mostrou ao primaz um lugar maravilhoso, cravejado de ouro, de pedras preciosas, cobertas por milhares de brilhantes. Mas aqui mostra a beleza do lugar. Mostra a beleza do lugar preparado para os salvos. Eu quero ir para lá, né? Eu, Valdomiro, quero estar lá. Irmão Aldo, eu quero estar neste lugar. Sabe o que o irmão Aldo fala para mim? Muito bem, Valdomiro, faça o que eu estou lhes pedindo. E o que o irmão Aldo me pede, irmãs? Respeito a Deus e respeito ao meu próximo. Porque Jesus ensinou isso, amar a Deus sobre todas as coisas. Amor é respeito. Então disse Jesus, para amar a Deus, eu tenho que respeitar a Deus na minha vida. Amar o meu próximo, eu tenho que respeitar o meu próximo na minha vida, não importa quem ele seja, eu tenho que respeitá-lo. É a doutrina de Jesus. E o irmão Aldo me pede obediência, consagração, entusiasmo em servir a Deus. Não faça isso, eu não posso fazer. Não viva assim, eu não posso viver. Ah, mas o irmão Aldo pede muito, para que tudo isso? Muito bem, Valdomiro, você vai querer ir para esse lugar cravejado de ouro, de pedra preciosa, mas não vai, porque você não quer pagar o preço. Simples assim, irmãos, nada complexo, simples assim. O que nós precisamos é entender os recados do nosso santo e querido irmão Aldo. E será um presente de Deus. Aliás, será um presente de Jesus a Deus, o irmão Aldo apresentar este povo ao reino dos céus. Vamos dar esse mérito ao primaz, com uma vida justa, uma vida consagrada, uma vida temente a Deus, obedientes. Sejam sinceros com vocês mesmos, para serem sinceros com Deus. E aí no boletim diz, procurem valorizar este tesouro de um valor inestimável, porque o irmão Aldo sempre nos ensinou, obedeça a doutrina e a disciplina da igreja, porque essa doutrina nos conduz para o reino dos céus. Sejam gratos ao santo primaz. Procuremos a cada dia obedecer os seus sábios conselhos, as suas recomendações e as suas orientações, porque elas que te levarão para o reino dos céus. Quer uma coisa mais esclarecedora do que isso? Irmãos, vamos obedecer os sábios conselhos que o primázio nos deu. Vamos acatar as suas recomendações. Vamos seguir as suas orientações, porque são estas ferramentas que nos levará para o reino dos céus. Ah, mas ele pede muito. Para que tudo isso? Muito bem, vai ficar querendo e não vai para o céu. Simples assim. Nada complexo. Que a Santa Vó Rosa lhes abençoe a todos grandemente. Que a proteção de Jesus, de Maria Santíssima e do nosso santo irmão Aldo esteja na sua vida. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Muito obrigado pelo seu silêncio e pelo seu respeito. Os irmãos sejam sempre assim em todas as reuniões, porque não irão se arrepender. Sairão das reuniões cheios do Espírito Santo de Deus e vencerão com mais facilidade as lutas de cada dia. Amém.